Fala, Samurai! Aqui é Giga, seu host. Estamos hoje para mais um Entrevista Samurai. E dessa vez é um cara que eu tenho um carinho especial. Eu confesso para vocês, toda vez eu converso, falar essa pessoa é especial. Não, mas eu vou falar por que ele é especial, diferenciado dos especiais que eu falo. É o Virendra. Virendra, dá um oi aí já para a galera que está só escutando a E voz aí. aí, pessoal, como é que vocês estão? Olha aí. Tudo jóia? E por que eu digo que ele é especial e é muito especial, né? E daqui a pouco eu vou ter que começar a dar nome para esse tipo de especial. Porque Virendra é o cara que teve a ideia, né, do mastermind, né, da gente. Né? Até eu vou tocar um pouco nesse assunto também. Então, para mim, ele é um marco em relação a isso. Mudou muito a minha mentalidade e, de verdade, eu posso falar isso para vocês. Mudou a cara do meu negócio, né? De toda forma. Quem está no YouTube, né? Tá olhando aqui, ele tem a cara de Prembaba, né? Mas o cara, além de ter uma alma, uma aura iluminada, ele entende muito também sobre prosperidade, sobre negócio. Virendra, de cara, a pergunta samurai, que é a pergunta matadora. Quem é Virendra? Cara, eu sou uma pessoa fora da curva, tá? É assim, eu não, para mim é delicado de falar isso, tá, Giga? Porque é muito difícil eu falar isso sem parecer arrogante e prepotente. E é desconfortável, né, muitas vezes. Mas eu sou uma dessas pessoas que nasce um pouco diferente do resto dos outros mesmo, assim, desde criança mesmo, desde pirralho, né? Então, é, eu já era diferente, assim, já veio de fábrica, assim. Já veio O assim, meu né? desafio, Galera, meu quem desafio pelo contrário, meu desafio ele é me enturmar para ficar mais parecido, mais igual. percebe isso. Mas o que é diferente? Quem é Virendra? Não é fora da curva, mas por quê? O quê? Como? Ah, cara, sei lá. Eu acredito que uma parte disso é genética mesmo, né? E outra parte é educação, né? Porque eu fui já criado por um casal de pessoas aí, no caso, os meus pais, que eles já eram, né? Como é que eu posso dizer? Culturalmente diferentes há muito tempo atrás, né? Eles foram hippies, né? Eles foram pessoas que... Meu pai era artista, meu pai era poliglota, cara. Ele falava sei lá quantas línguas. Foi artista plástico, morou fora, morou na Suécia. Eu tenho duas meias irmãs que são suecas. É, e a minha mãe é cientista social, com doutorado. Então, eu lembro, tipo, por exemplo, uma coisa que era diferente, que eu vivi em cidades pequenas, né? Cidades do interior. Tô E até eu lembro pensando, né? que Que gosta disso, né? Que gosta de cidade até de ser quantos mil habitantes. gosto. Até 100 mil tá bom. Mas assim, eu lembro que, por exemplo, que eu e os meus irmãos, muitas vezes a gente era tratado como o amiguinho que fala certinho, né? Porque no interior todo mundo fala aqueles, por exemplo, Porta. marrom não é marrom, é amarrão, né? Não. Porta, que Ó, é, porteira. enfim, a gente vai se trocar e a gente falava corretamente, né? Desde o começo. Aí depois eu aprendi a falar errado para me enturmar também, porque era importante, né? É... É meio que tem que se camuflar, né? Cara, eu te acho não, eu tenho certeza que você é fora da curva. Né? Algumas pessoas aqui do Samurai Cast, é importante falar isso, tá? Eu comecei a mapear quem é que escuta o Samurai Cast. E aí, Virendra, Oh. eu descobri que tem três tipos de pessoas que assistem e escutam, escutam o Samurai Cast, né? Essa é a primeira vez que eu falo isso, vice. É a primeira vez que eu falo isso, porque eu Uhum. comecei a estudar para entender de fato. Tem uma galera que estuda o Samurai Cast. O cara olha para mim e Uhum. fala o seguinte, meu irmão, o que é que esse pirraia faz? Que macumba é que ele tem? Como é que ele consegue ter a vida que ele tem, viver o que ele vive? Então o cara tá aqui para estudar. Logo, ele é meio que empresário, empreendedor ou aspirante a empreendedor. Entendo, Isso é um entendo. São pessoas que querem entender o que você está fazendo nos bastidores, não só no palco, né? isso. Eu descobri isso e achei massa. Eu descobri isso e achei Uhum. massa. Né? Eu confirmei isso hoje pela manhã, né? Confirmei isso hoje pela manhã. Inclusive, eu vou falar sobre isso no Mastermind. Legal. Como é que eu fiz para descobrir isso? Como é que eu fiz para mapear isso? Segundo tipo de pessoa. Segundo tipo de pessoa. É o que eu chamei, apelidei de tiazona. O que é que uma tiazona faz? É o apelidei de tiazona. O que é que a tiazona faz? Tiazona, ela gosta do sobrinho.
ela baba o sobrinho, Ah, ela gosta de mim. Então, tipo assim, existe um grupo que é homens e mulheres, mas que são essa tiazona. Eu ainda não sei o que a tiazona quer, entendeu? A minha preocupação maior ainda é essa. Pode falar, quer falar alguma coisa? olha, eu não sei se ele quer alguma coisa, esse perfil de pessoa. Ele quer te apoiar, cara. Você quer É, dar que uma mas força. eu quero gerar valor para essa pessoa, entendeu? Eu queria saber o que é que essa tiazona quer de transformação. Porque, por exemplo, sabe uma coisa que me dói? E aí, já abrindo parênteses aqui no nosso podcast, é a pessoa que consome meu conteúdo, compartilha meu conteúdo, diz que me ama, mas ela não fala para mim a dor dela. O que ela quer transformar? Porque não adianta para mim, de verdade, do fundo do meu coração, eu prefiro. Não é que eu prefiro, Deus me livre, mas assim, é legal quando alguém fala assim, seu filho da puta, seu escroto, não sei o que lá. A galera Virenda não fala palavrão. Eu, Eu evito, eu evito. ele evita. Isso quer dizer que lá, porém, ele fala o seguinte: eu vou testar isso que esse mago falou aí para ver se funciona. E aí ele faz e a gente vira brother depois. Mas a tiazona, que eu apelidei de público tiazona, que eu ainda não sei exatamente, você que é tiazona e está escutando esse podcast, eu tá me vendo. Eu preciso saber qual é a sua dor, eu quero lhe ajudar. Então é o público tiazona. E tem um Entendi. outro público que eu apelidei de samurais, né? Quem são os samurais? Né? Ele pode estar mesclado ali no... Pode falar. É o Padawan, né? É o Ela tem- neófito, é aquele cara que está iniciando ali na faixa branca, é o cara que está começando ali no caminho. Eu chamo ele de samurai, mas na verdade você está certo. Ele é o aprendiz de samurai. Ele está ali, é o escudeiro do guerreiro, né? E aí o que é que essa pessoa É. faz? Ela pode, às vezes ela pode entrar como tiazona e depois vira aprendiz de samurai. Às vezes ele entra, né, lá como o bisoeiro que está olhando lá aqui de tocaia, depois ele vira o aprendiz de samurai. Mas essas pessoas, elas acreditam que é o seguinte, ó, se eu posso imaginar, eu posso conceber na minha mente, eu posso fazer aquilo ali executar. Se alguém fez, eu posso fazer. Existe alguma coisa, são inconformados. Eu acabei de descobrir, né, o verdadeiro poder do meu avatar, né? São pessoas que estão inconformadas com o status quo. Fala, não aceito isso aqui. Eu sou uma pessoa que não aguenta essas amarras. Eu preciso fazer mais. Eu não aguento perder pro meu despertador. Eu não aguento dizer que vou ler e não ler. Eu não aguento. São pessoas inconformadas, tá? Legal, legal. Eu gosto de gente inconformada. Eu Massa. gosto. E aí, essas pessoas gostam de saber, né, como, as nuances. Então, vamos cascavelhando por aí. Primeira coisa, Virendra, o que é que tu faz? Como é que tu ajuda as pessoas? Eu sei, mas eu quero que as pessoas saibam. O que é que tu faz? Olha, Giga, basicamente, eu tô faz muito tempo estudando muita coisa. E eu descobri que eu podia ajudar as pessoas de muitas formas diferentes. Verdade. E eu tentei fazer muitas coisas diferentes e eu percebi que algumas eu achei que eu ia gostar muito e depois eu percebi que eu não gostava muito mesmo. E algumas coisas eu achei que eu não fosse gostar e eu acabei gostando pra caramba, né? E nesse momento eu estou com duas frentes no meu trabalho, né? Eu estou com dois programas, vamos dizer assim, Sim. e os dois eles têm uma linha em comum, né? Que é uma das minhas especialidades, que é o trabalho com o poder do som na transformação pessoal. E gente, quando eu falo poder do som na transformação pessoal, isso é assim, cara, é uma biblioteca. Não dá para falar pouco sobre o assunto. O som ele pode mudar a sua cabeça de muitas formas diferentes, tanto neurologicamente, induzindo um estado, um transe, como biologicamente ele pode mudar aspectos que estão ali nos seus átomos, nas suas células, né, na sua biologia, como nas suas emoções e no seu espírito. Né? E aí, para falar do espírito, normalmente eu deixo para o level 2, né? Eu deixo para o nível 2, porque é um pouco mais sofisticado e tem uma série de cuidados que a gente tem que tomar para não entrar numa religião e não cutucar pontos que são ali delicados nas crenças de cada um. Religiosidades, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala de som, a gente acha que, ok, eu escuto ali, é um som e tá, beleza. Mas, na verdade, não. Na verdade, o som, ele tá nitidamente conectado com a forma como a gente significa o mundo. Uou. A nossa linguagem, o jeito que a gente apreende o mundo, o jeito que a gente dá nome para as coisas, o jeito que a gente significa o mundo, tá totalmente ligado com o som. Posso dar um exemplo? Claro. Deve. É o seguinte, cara, a linguagem, ela tem uma origem que ela é mais ou menos onomatopaica.
né? A partir de onomatopeia. Você lembra o que é isso? Faltou na aula de português? Uau, uau, do cachorro. Isso, exatamente. E o que acontece? Quando a gente vai nomear as coisas, a gente se baseia nisso. Isso é um instinto primal do ser humano. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui, eu desenhasse um objeto todo pontiagudo, tipo uma estrela, assim, com várias pontas, assim, todo de ângulos fechados, né? E eu pegasse e desenhasse um outro objeto do lado, parecendo uma ameba, todo arredondado. E eu te desse duas palavras aqui. Eu falasse, sei lá, Blobmorph e Siegfried. Qual objeto é o Siegfried? É o pontiagudo. É o pontiagudo. É óbvio, não é? Caramba, velho, que genial. Quando tava falando, eu pensei Wolf, de lobo, e o Sim, sim. Uou, 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 Sim. Wolf Poderia também. tem a ver, né? Mas eu fiquei pensando aqui, quando tu falou, eu pensei nisso. Mas que negócio... Cara, eu nunca tinha visto E, essa explicação. e da mesma forma que a gente vê formas e pensa sons, os sons, eles podem modelar as nossas conexões neurais, modelar pensamentos, modelar padrões de mentalidade, que vão modelar sentimentos, que vão influenciar suas ações, que vão influenciar os seus resultados, né? Então, o que que eu faço? A partir... Tá aí escutando, pode bater palma agora. Essa aí já valeu o podcast. Ou seja, escutar Marília Mendonça, uma sofrência, pode Pode afetar gerar sofrência. a sofrência. Cara, essa parte aí de escutar Marília Mendonça eu já sabia. Por isso que eu toquei no assunto aqui. Cara, é impressionante isso, que aí, um outro exemplo aqui, que todo mundo também vai perceber, é filme, né? Os melhores Claro. diretores, velho, o Poderoso Chefão, por exemplo, aquele grito mudo. Tu lembra dessa cena do Poderoso Chefão? Cara, eu vou ter que te confessar, não assisti o Poderoso Chefão. Assista que você vai ter material de copy para uma vida. Cara, É mesmo? tem um momento Que lá, o legal. cara dá um grito mudo. É tipo assim, todo o filme, ele tem algumas trilhas sonoras, algum tipo, uma sonoridade massa, mas tem uma hora que o cara, eu não vou falar qual é o momento, mas ele tem uma perda e Uhum, o grito dele não sai som. Sabe uhum. aquele grito? Só que, tipo, você consegue, cada pessoa que vê aquela Senti. cena ecoa na mente, pelo menos comigo é assim, com as pessoas que eu conversei, né, no curso de o Master, não foi o Practitioner não, o Master em PNL, Programação Neurolinguística, a gente estuda alguns filmes, algum modelo, algumas mentes e tal, e aí, cara, impressionante, cada pessoa descrevendo o som mudo, né, descrevia coisas absurdas, assim, e vê que negócio surreal. Cara, você que tá escutando agora o podcast, ou que tá vendo aqui no YouTube, tem clareza do que eu tô falando, não tem? Como o filme brinca, o tan 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 do tubarão, né? Como aquela trilha do Hitchcock, né, do assassinato com a faca no banheiro, você Sim, sim. sabe do filme que eu tô falando? Uhum. Esqueci o nome do filme agora, mas que tem um... Pânico também tem vários filmes. Né? Na hora, traz a atmosfera, né? Cara, assusta. Por exemplo, eu não gosto de filme de terror, porque eu levo susto, eu não gosto. Então, eu já levo susto no som, velho. Quando começa o som, eu já fico. Entendeu? Você sabe que na época que eu assistia filme de terror, se eu tivesse sozinho e começasse a ficar muito tenso, eu tirava o som. Perde quase todo o terror do filme, Exatamente. desaparece. Perde muito, 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 mas muito mesmo. Então, fala um pouco mais sobre esse. Antes de a gente começar a fazer as perguntas mais cabulosas, que a gente tá pegando leve ainda com ele, viu, galera? Vai pegar mais pesado. Mas fala um pouco sobre os programas hoje. Beleza, entendi. Tu tem várias especialidades, né? Isso. Essa é uma delas e uma das que tu gosta muito, né? Uhum. Ok, o som, né? O estudo do som ou como o som atua na gente é uma das formas que tu faz isso. Beleza. Isso seria a ferramenta, A né? ferramenta. Isso. A ferramenta. E dentro dessa ferramenta, você tem muitas coisas diferentes, porque uma coisa é música, outra coisa é fala, né? Som falado mesmo, como a gente usa as palavras, né? Outra coisa são ainda os mantras, que é um outro campo, né? A mantra terapia. Mas o que a gente tem feito? A gente tem dois programas. A gente tem um curso, que é o Música de Poder, que em breve será lançado, né? Por enquanto ele ainda está aberto só para os member founders, né? Para o
o pessoal que é mais próximo, que é um curso que ele tem a proposta de te ajudar a se tornar mais produtivo, a ter uma alta performance. Então, eu trabalho com princípios que você vai usar para criar playlists, onde você vai induzir, né, determinados estados. Então, você vai aprender ali a criar uma playlist de conforto emocional, para você poder acalmar suas emoções, para poder ficar mais assertivo nas suas decisões. Você vai criar uma playlist para baixar a ansiedade, antes de fazer um exame, de fazer uma prova, de entrar num podcast, no podcast Samurai, né? Antes de ser entrevistado, você ouve um pouquinho. Uma playlist para você ter mais foco de atividade, uma para dormir melhor, para se preparar para dormir melhor, outra para meditar. Enfim, os ambientes que são os ambientes que você, como, né, é um assunto comum aqui, eu acredito que você deve trabalhar também com todos esses pilares para que a pessoa possa ter uma alta performance, né? Sono, meditação, controle do estado emocional, enfim, esses desdobramentos. E qual é o outro programa? O outro programa é uma mentoria que chama Frequência de Prosperidade, onde a gente desdobra esse conceito de som de uma forma mais ampla, ou seja, não é só ouvir musiquinha, né, mas é entender o som enquanto ferramenta frequencial mesmo. E aí a gente vai trabalhar de duas formas, né? Tanto interior, para você ter uma mentalidade mais próspera e conseguir aumentar o seu ponto de atração. E sim, a gente usa, né, ferramentas de lei de atração nesse sentido, de autoconhecimento, limpeza de crenças limitantes, enfim, um trabalho interior. Mas também a gente dá um start no trabalho exterior, de como que você comunica o seu trabalho, de como você encontra a sua voz, de como você aprende habilidades de venda, até de persuasão, embora eu não goste muito de usar essa palavra porque ela é muito mal interpretada. Você entende o que eu tô falando, né? A palavra é mal interpretada, mas eu tenho um jeito de tirar essa conotação negativa. Galera, rapidinho. Se você influencia alguém, persuade alguém, por exemplo, a comer vegetais, legumes, fazer academia, ler livro, né? É uma persuasão, não deixa de ser, né? Se você usa termos, gatilhos, o que for, né, para fazer isso, porém é algo positivo, entendeu? Exemplo, minha mãe não come verdura e eu disse que não queria comer verdura quando era pequeno. Que pecado! Eu disse que não queria comer verdura quando era pequeno. Eu, com 7 anos de idade, uma vez na minha vida, com 7 anos de idade, disse que não queria comer verdura. E aí minha mãe prontamente disse tudo bem. E aí o meu primeiro professor de arte marcial, que foi meu padrasto, Carlos Augusto, sou muito grato a ele, olhou para mim e fez assim: não vou lhe obrigar a comer verduras. Sua mãe, que é sua mãe, tá dizendo que você não precisa comer, você não come. Agora eu queria dizer o seguinte: eu fui campeão brasileiro de judô e eu tenho certeza que eu só fui campeão brasileiro porque eu comia muita verdura. Eu disse: mãe, me traz aqui um prato de salada. Ou seja, eu com 7 anos, eu comi muita verdura nesse dia. Eu lembro que eu quase vomitava, que eu não gostava realmente. Mas eu estava pensando no quê? Quero ser campeão brasileiro, né? É óbvio que hoje eu tenho maturidade para saber que não é aquela verdura que vai fazer eu ser campeão brasileiro. Mas eu sou muito grato ao Augusto de ter persuadido e, de certa forma, até mentido para mim, se ele quiser dizer isso, né? Dessa forma. Eu sou muito feliz. Se ele realmente acreditava nisso, não foi exatamente uma mentira. Não é mentira, mas você se sentiu manipulado? Não me senti. Na época eu não senti. Né? Porque eu não senti. Nem depois. Porque é uma verdade, de certa forma. A alimentação faz parte da alta performance, inclusive para atletas. Então, o que ele estava então você foi persuadido, mas não foi manipulado. Você não foi feito um fantoche. Você não foi enganado. Exatamente. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. Né? Então, galera, isso é para tudo. A gente tem que começar a saber realmente o significado das coisas. Um dos maiores problemas, Virendra, inclusive saiu, acho que foi o podcast quando eu falei sobre meditação da morte. Eu falei muito sobre isso, sobre discernimento. Né? A pessoa chegar e dizer autoajuda não presta. Eu disse: peraí. O que é não presta? E aí eu vou interpretar. Chegar para mim, perguntaram para mim: Guilherme, o que é que você acha de um cara que eu nem conhecia, assim, estudar, não tinha nem visto ele, era Pablo Marçal, o nome do cara. E aí eu não conhecia o cara. E aí eu dei uma olhada no cara, rápida, e disse: galera, não tem como eu falar desse cara porque eu conheci ele hoje. Veja, eu conheço ele há, 2 meses. E mesmo assim, eu acho errado dar um posicionamento, se eu gosto, se eu não gosto do cara.
né? O que importa é o cara tá gerando resultado, entendeu? Tá ajudando pessoas, parará, pererê. A gente tem que começar a ter discernimento, né? Então, voltando, melhora a persuasão, melhora a prosperidade. Inclusive, Isso, galera, exatamente. eu vou colocar aqui abaixo, tá? No YouTube, no Spotify, em todas as plataformas que estão, né? No Spotify sai rápido, sai no mesmo horário que o YouTube, né? Só que nas outras plataformas sai com 10 minutos a 20 minutos de delay, vamos dizer assim, né? O link para você assistir um webinário, né? Ou para uma sessão ou para diretamente para uma sessão de afinação. Não, é interessante assistir o webinário. Webinário, tá? Então vai ter uma aula, tá, galera? A gente não sabe por quanto tempo vai ficar disponível essa aula, então vale muito a pena você ir aqui embaixo, clicar e assistir essa aula e aí você vê, ao final, posso falar isso ou não podia? Olha, eu não vejo por que esconder as coisas, acho que tá tudo bem. Ao final da aula, tem a possibilidade, se você acredita que vale a pena para você, se você acredita que gerou conexão com você, de você fazer uma sessão de afinação. O que é essa sessão de afinação? É uma sessão onde você vai conversar com o Virendra, com a equipe dele. Pode falar, Virendra, essa parte. É uma sessão onde a gente vai entender se a gente tem fit, né? Se a gente tem encaixe para trabalhar junto, né? Um dos pontos, mas é também onde a gente vai apresentar para você como que você pode colocar em prática, né? Um plano para você colocar em prática a metodologia que eu apresentei no webinário. E se fizer sentido para você trabalhar junto com a gente, ok, você dá um passo, se aproxima. E se não fizer sentido também, você segue o seu caminho, a gente segue o nosso, tá tudo em paz, tá tudo em ordem. Massa. Virendra, agora começa as perguntas cabulosas. Virendra, Tá, entendi. Vamos lá. produtividade para você? Cara, para mim, produtividade é você conseguir fazer aquilo que você se propôs a fazer, tá? Eu, por exemplo, aqui, eu tenho algumas missões de produtividade no meu dia, tá? E eu gasto muito tempo fazendo coisas que são parte do meu ritual diário, tá? E que eu não considero ainda produtividade, embora seja uma produtividade a longo prazo. São coisas que me dão resultado a bem longo prazo. Que é o quê? Eu medito todos os dias, eu procuro fazer uma arte marcial todos os dias. A minha arte marcial agora é o Tai Chi. E sou faixa branca, tá? Acabei de começar. Eu faço um exercício de leitura, um exercício de escrita, eu estudo música e faço também uma gratidão, faço, né, uma visualização de metas, enfim, faço mais ou menos aquilo que é o Milagre da Manhã, né, do livro, porém, né, adaptado aí à bagagem que eu já tenho. Okay. E aí, depois disso, eu tenho pelo menos uma coisa que eu preciso realizar no meu dia. Então, eu estou, por exemplo, num período... Uma coisa? Uma coisa. Uma coisa. Assim, uma é, tipo, o mínimo. Tá. Se eu não fizer nada no dia, eu me sinto completamente improdutivo. Se eu fizer pelo menos uma coisa... O objetivo é uma. O meu objetivo é uma, mas não é qualquer coisa. É uma coisa que é relevante e que vai gerar vai fazer diferença. Anota isso, samurai. Lembra do livro A Única Coisa? Eu falei sobre isso antes. Veja, ele tem uma única coisa para fazer. Um único objetivo diário. Porém, cacetinho, não é qualquer coisa. É uma coisa que vai estar levando em prol de um objetivo. Isso não é, por exemplo, encher o filtro de água aqui para eu não ficar com sede enquanto eu estou trabalhando, não é organizar os meus livros por cor, não é limpar a janela que está me incomodando porque tem uma manchinha, não deixa eu ver o passarinho que está cantando lá fora. Não é nada disso. É desconfortável, porque às vezes eu me pego enrolando. Ontem, por exemplo, eu enrolei até a noite para conseguir terminar de escrever essa única coisa que, no caso, ontem era um e-mail. E quando eu precisava escrever um e-mail. Eu fiquei tão feliz que eu fui comemorar, fui ficar junto com a minha esposa, a gente assistiu um seriado junto ali no Netflix, fomos juntinho. Por quê? Porque eu estava realizado, porque eu sei que essa única coisa é o que vai fazer diferença para o meu negócio, é o que vai fazer diferença para as coisas continuarem caminhando e crescendo. Galera, mais uma sacada, anota isso. Dói, é desconfortável demais. Cara, não é simples. Não é simples. Eu postei hoje isso. Quer dizer, perdão, é o simples que não é fácil. É simples. É o simples que não é fácil. Posso te contar uma coisa, Giga? Claro. Eu acho que... Eu falei para você que eu sou fora da curva. Hashtag e às vezes... não é fácil, tá? A hashtag desse episódio é o simples que não é fácil.
E, assim, eu falei, eu sou fora da curva, tá? Como assim você é fora da curva? Cara, eu tenho uma característica de obstinação muito forte. Então, eu sou músico e eu fui autodidata. Assim, eu tive um professor, mas eu não tive uma metodologia para aprender o instrumento que eu toco, tá? Então, eu passei um período muito grande da minha vida tocando muitas horas por dia, todos os dias. Por quê? Eu ficava fixado ali até conseguir fazer aquilo que eu estava tentando fazer, certo? Entendi. E para quem já estudou música, esse simples que não é fácil, essa repetição, é um caminho que ele é tão árduo quanto uma arte marcial, tá? Aprender a tocar um instrumento bem tocado, né, chegar na maestria, se tornar faixa preta num instrumento musical, é tão intenso quanto aprender uma arte marcial. E uma coisa que a gente acaba adquirindo é que a gente se habitua com esse desconforto no sentido que a gente para de lutar contra ele. A gente para de tentar encontrar um caminho mais fácil. A gente para de tentar encontrar um jeito onde as coisas não vai ter dificuldade, não vai ser difícil. E é aí que eu acho que está a grande chave, porque a maioria das pessoas ela se torna um alvo fácil para aproveitadores, para enganadores, para mentirosos, porque elas estão procurando um jeitinho. Porra, que foda, velho. Que sacada genial. Que sacada genial. Virenda, obrigado, cara. Isso vai virar conteúdo para mim. Né? Que é algo que eu, Show de bola. isso é algo que eu sei, mas talvez eu não tinha falado isso dessa forma para a audiência. É uma das coisas que a arte marcial me ensinou. Não existe atalho, não existe caminho fácil. E saber disso me gera um conforto na dor, cara. Exatamente. Você para de brigar com essa dor e chega uma hora que você percebe que desconforto, ou como você chamou dor, eu nem chamo de dor, tá? Eu chamo de desconforto, porque não necessariamente o seu cérebro vai assimilar como dor, Não, mas né? às vezes é Porque dor. Às às vezes é vezes dor. é, Passar tempo às sem vezes é. dormir, fazer o último, mais 2 repetições, seu braço doendo, né? Hoje eu passei por isso, cara. Eu tô fazendo um treino de peito em casa que ele é totalmente baseado em isometria. Ou seja, você faz força e Hum, fica segurando. Chega um ok, momento, ok, é dor, ok, é dor. nosso lado, não dói, pô. Uma mulher que pare. Eu passei por nós. É dor, ok, ok, é dor. Não tem argumentação, é dor. Ponto. Convertemos. Sim, mas essa dor, ela não necessariamente quer dizer sofrimento. Isso. Aliás, vou citar aqui uma frase que vem dos meus estudos de Patrick, tá? Que é uma abordagem terapêutica, ok? Ok. É o seguinte, a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Isso, isso. Essa frase é sensacional. Eu escutei ela do meu pai. Olha só, que legal. E o que acontece? O que é sofrimento? Sofrimento é justamente igual o Renato Russo canta, né? Toda dor ela vem do desejo de não sentirmos dor. O sofrimento ele vem justamente da gente ficar tentando arrumar um jeitinho para não ter desconforto. E olha só, é muito louco, porque quando aí para a parte da sua audiência que está interessada nos seus negócios, né? O que Sim. acontece? Normalmente quando a gente está fazendo esse trabalho de produzir conteúdo, de fazer marketing, de escrever copywriting, de aprender a vender, de influenciar, de se relacionar, a maioria das pessoas, além de ter muito preconceito e de não entender do que se trata disso e de achar que isso tem alguma relação com ser ou não ser íntegro, com ter ou não ter caráter, o que não é nada disso, e eu acredito que quem te segue já acordou para esse ponto, mas essas pessoas elas ficam tentando encontrar um jeito que vai ser fácil. Então eu consigo fazer sucesso na internet sem produzir conteúdo? Aí ela vai lá procurar o caminho que não tem que produzir conteúdo, mas esse caminho ele tem outras dificuldades que na hora que ela encara, ela fala assim, não, mas talvez agora eu quero produzir conteúdo. Aí ela vai procurar o caminho do conteúdo. Mas tem um jeito mais fácil de fazer conteúdo? Aí ela começa a cair em golpe, né? Porque ela está fugindo do certo, ela está fugindo de fazer o simples, que não é fácil, e aí ela começa a ser enganada. Isso, perfeito. E aí agora eu vou jogar uma outra pergunta por cima. E qual é a Show. diferença, então, de produtividade e alta performance? Boa pergunta, porque eu acredito que a produtividade ela tem a ver com o fato de você conseguir realizar aquilo que é relevante para você ter um determinado resultado. A É, alta performance
eu acredito que ela faz parte de um estilo de vida no qual você tirou tudo aquilo que é desnecessário. Você tirou as distrações. Isso Massa. não quer dizer que a sua vida é sem sal ou sem graça, não. Mas você tirou a perda de tempo e o desperdício de energia. E aí você tem alta performance. Eu vou refinar isso aí. Eu vou trazer ainda mais clareza para a galera. Porque quando a galera escuta isso, Show. fala assim, então eu vou deixar de lado o Instagram, eu vou deixar de lado uma cerveja, eu vou deixar de lado. Galera, entenda. Não quis dizer isso, tá? É porque Mas, a gente tem que explicar as coisas às vezes, sabe, Vendra? Então eu tô começando a claro. traduzir as coisas para a galera aqui, vai ficar mais mastigado ainda. Eu comecei a perceber isso. E é o seguinte, galera, entenda. É você ter tempo para isso também. Agora, isso vai estar dentro do teu estilo de vida. Hoje eu vou fazer um post, quer dizer, quando você estiver vendo esse podcast, já vai ter sido passado uma semana ou duas desse post. Mas, enfim, eu postei há uma semana ou duas atrás, né, um post de uma foto minha sem camisa. Né, e talvez você vai olhar essa foto e vai dizer, o que é que aconteceu com esse cara? Né, tá parecendo que botaram uma chapa de ferro na minha barriga e tá com os gominhos tudinho lá, certinho. Né? E pode falar, Virenda, vai falar alguma coisa? Chegarei nesse nível. Boa. E aí, Virenda, eu botei lá na legenda, vai sair nessa legenda, quantas cervejas eu tomei essa semana, quanto de vinho eu tomei essa semana, o quanto de pizza eu comi essa semana, né? E aí as pessoas vão ficar abismadas, e aí depois eu vou transcorrer lá explicando um pouco sobre isso. E aí onde é que está o grande problema? Onde é que está a alta performance? É você não viver empantufado de pizza, cerveja e vinho, né? Mas você saber quando, né? Porque assim, quando você tem a cerveja, o vinho, a pizza, né? Ou o Instagram, ou até a própria Marília Mendonça, se fosse falar de som aqui, né? Pô, não é legal ficar escutando sempre Marília Mendonça, porque pode me deixar no estado ruim. Mas às vezes, se eu estiver numa festa com meus amigos, e estiver tocando, eu também tenho que me permitir naquele momento, né? Tô ali já, vou brincar aquilo um pouco, porque não é o que eu faço de vez em quando que torna quem eu sou, é o que eu faço diário e constantemente, né? Não é isso, Virenda? Perfeito. Exatamente. E é até interessante você falar isso, porque eu acho que dentro do que você falou, tem uma coisa que está por detrás, que é o motivo, né? Porque, olha só, você vai ver que tem pessoas que elas estão ali tomando uma cerveja, tomando um vinho todo dia, se empanturrando e virando um balão de pão, mas qual é o problema? Por que ela está fazendo isso? Cara, porque isso está ocupando o lugar de alguma outra coisa que ela, por algum motivo, não consegue priorizar. Ou por falta de autoconfiança, ou por não ter encontrado ainda um método, um caminho, ou porque desistiu mesmo, né? Desistiu, eu nunca vou conseguir ter o meu negócio. Então o que você faz? Eu trabalho num emprego de merda e tomo uma cerveja no fim de semana para afogar a minha mágoa de não estar realizando o meu sonho. Happy hour. A hora mais feliz é depois do trabalho. Puta que pariu, que vida de bosta, velho. Falei até palavrão aqui, você viu? Eu vi. Você vê como esse assunto tira a gente do sério. Galera, isso é o tipo de coisa. Vê que negócio engraçado, né? Eu não passo dieta pra ninguém, Virendra. Nenhum dos meus programas. Galera que me segue conhece o Disciplina Samurai, conhece o Netflix da Alta Performance, que é o Clã Samurai. A galera sabe disso tudo. Eu não passo dieta pra ninguém. Eu não passo exercício físico pra ninguém. E pasmem, eu descobri recentemente que sim, poderia passar exercício para as pessoas, porque eu sou faixa preta em 2 artes marciais, tenho carteirinha, né? E eu tenho aptidão para passar exercício físico para as pessoas. E eu não faço. Que legal. Tudo que eu poderia passar seria yoga. É isso aí, mas não, já é um exercício físico, né? E se você fizer com seriedade, cansa muito. Sim. Então, eu poderia passar exercícios físicos de arte marcial, eu poderia passar método. E eu não faço nada disso. E a galera emagrece 9, 10, 20, né? Chegando até 32 quilos dentro do programa. Por que isso acontece? E as pessoas falam, caramba, Giga, hoje em dia eu como de tudo. E eu sou muito mais magro e mais saudável. E até quero tirar essa palavra magro, porque a galera acaba falando isso ainda, mas mais saudável. Porque tudo começa aqui na mente, galera. A partir do momento que você não tem mais nenhuma restrição alimentar, porque você mudou qual é o padrão alimentar, comer um brigadeiro não é mais um problema, porque o brigadeiro não é diário, entendeu? E até quando é diário, tipo assim, cara, se você comer um brigadeiro por dia, mas todas as outras refeições são refeições com comida de verdade,
né? Aquilo ali não vai interferir. Então, isso é para tudo. É a música que você escuta. Posso te confessar um negócio? Pode. Todo dia, cara, todo dia eu tomo um café com leite e com 2 colherzinhas de café de açúcar. Cara, todo dia, todo santo dia, todo dia. E eu vou falar para você, isso me traz um conforto emocional que vale a pena. Vale a pena. Tipo, Sim. porque eu não deixo de fazer o meu tai chi, eu não deixo de fazer meu exercício físico, eu não deixo de comer bem, eu não deixo de me hidratar, eu não deixo de fazer as outras coisas que me compensam. Pode ser que em algum dia eu desapegue disso? Pode ser. Sim. Ok. Mas ok, por enquanto eu tô num ponto que negocio isso, sei o preço que isso custa para minha vida, para minha saúde, e sei o tanto que eu estou disposto a pagar. E se chegar uma hora que eu falar assim, não, ok, eu vou continuar com o café e com o leite, eu vou tirar o açúcar, ok, Tá tudo bem. Por isso, tá tudo por isso que eu bem. falo, quando eu falo assim, hoje até num post mais cedo também eu botei, né? Que é o mapa estratégico da sua alta performance, para o seu modelo mental, para o que é importante para você. Né? E a partir do momento que você fala assim, cara, eu decido ter uma vida mais saudável no final das contas e mais feliz em todas as áreas da minha vida, a produtividade ela se torna isso aqui, ó, pequeno comparado com a alta performance, a felicidade e o significado na vida. Vá por mim, vá por mim. A felicidade do que você chama de felicidade, você que está escutando aí provavelmente, ela é muito menor do que a felicidade que vem com o significado. Quando sua vida tem significado. E significado tem a ver com suor, sangue, dedicação e serviço, tá? Com certeza, porque olha só, felicidade, as pessoas confundem felicidade com, dentro, né, aí do olhar das escrituras védicas, o que a gente chama de satisfação dos sentidos. Satisfação E imediata, gratificação imediata. exatamente. E satisfação dos sentidos não leva à felicidade. Porque, pelo contrário, se você fica perseguindo a satisfação dos sentidos, você fica o quê? Você fica gordo, obeso, você perde a sua saúde, você fica viciado em televisão, em sexo, e Pornografia, você, fica broxa. pornografia, vixe, daí para baixo, e aí a longo prazo você cria uma vida que ela é extremamente miserável. Extremamente miserável. Agora, se você sacrifica essas coisas por um propósito maior, de uma forma inteligente também, porque também não adianta você ser asceta e fazer uma austeridade muito rígida de uma forma cega e inconsequente, que também é o outro extremo que também não funciona. Mas se você sacrifica as coisas certas em prol daquilo que é realmente importante para você, cara, não tem preço, porque é o sorriso do cara que tá com o serviço completo, cara. É o serviço da pessoa que fez o certo, ao invés do fácil. É o Mirena, serviço estamos chegando ao fim. E aí, para terminar, claro. tem duas perguntinhas. Primeira pergunta é: Show. o que é que te gerou de insight? Né? O que é que tu aprendeu, né, dessa conversa da gente? Teve algum insight, alguma ideia, alguma coisa que veio na tua cabeça? Porque às vezes a gente está falando aqui, vem alguma coisa na cabeça, a gente já quer implementar na nossa vida, no nosso negócio. Né? Teve alguma coisa? Sim, sim. Para mim, um insight que ele foi bem interessante, bem precioso de estar aqui, é de conseguir explicar as coisas, como você falou, né? A necessidade de explicar as coisas. Porque, por incrível que pareça, esse é um desafio para mim. Né? O meu maior desafio é considerar que todo mundo pensa igual a mim, que todo mundo opera mentalmente igual a mim. E como eu falei para você lá no começo, eu já tomei consciência, eu já consegui integrar agora que eu sou um pouquinho fora da curva. Então, na verdade, eu preciso, né, aprender a conectar as coisas sem levar como pressuposto o que é óbvio para mim. Massa, fico feliz. Então esse é um Mirena, insight que ele é muito importante para e mim. agora a última é o seguinte: a pessoa escutou a gente, decidiu que quer mudar, decidiu de verdade que quer uma transformação, decidiu diferente, pô, quero mudar. O que é que tu falaria para essa pessoa? Essa pessoa está na tua frente agora e está perguntando para tu, Virendra, me ajuda, né? Qual é o primeiro passo? O que é que eu preciso fazer para mudar? O que é que tu diria para essa pessoa? Essa é uma boa pergunta, viu, Giga? Essa é uma boa pergunta. Eu acredito que a primeira coisa que você precisa para mudar é você ter você escolher, na verdade, não é só você ter, mas você escolher
um diapasão. O que é um diapasão? Diapasão é quando você fala de música, é um garfinho que você bate ele e ele dá uma nota, normalmente um lá. Pode ser também um de assoprar também. Eu tinha o de assoprar para o violão. Isso. E aí você usa aquela nota como referência para você afinar o seu instrumento. Então a primeira coisa é você ter uma referência de afinação, você escolher quem são as suas referências. Em termos, tá precisando de produtividade? Cara, quem é a sua referência de produtividade? Cara, você está precisando de prosperidade? Quem é a sua referência de prosperidade? Cara, você está precisando de espiritualidade? Quem é a sua referência de espiritualidade? Não necessariamente porque a gente só aprende com outras pessoas, né? Ok, não, mas eu preciso ter uma pessoa, não, eu gostaria de aprender direto com o método. Cara, mas o método ele foi concebido por uma pessoa. E essa pessoa, ela tem alguma coisa para te ensinar. E a gente aprende mais rápido com pessoas, inclusive por causa do funcionamento cerebral, neurônios espelhos, etc. Não convém aprofundar. Mas, cara, escolhe o seu diapasão, escolhe com quem que você quer se afinar. Show de Essa é a bola. primeira coisa. Galera, é o seguinte, a gente tá no YouTube, Spotify, Google Podcast, tá em tudo que é canto. Aqui embaixo vai ter as redes sociais do Virendra, vai ter o link para o webinar, vale muito a pena ver. E eu não sei por quanto tempo isso vai ficar. Você escutou até aqui? Também não sei. Vale a pena, né? Se você teve algo aqui que chamou a atenção, né, de alguém, que você acaba, cara, acho que isso aqui poderia ajudar tal pessoa, manda para essa pessoa, diz qual é o minuto, né? E a hashtag desse episódio, né, é o simples que não é fácil, tá? Valeu, Virendra, muito obrigado, gratidão, cara. Valeu, Giga, é um prazer estar aqui com você, cara. Cara, tamo junto e é muito legal poder ver você fazendo esse esforço de transmitir essa energia para essas pessoas, porque mais do que palavras, mais do que conceitos, quando a gente fala, quando a gente coloca som na nossa voz, a gente está transmitindo energia. E muitas vezes as pessoas que estão chegando à tiazona, às vezes, né? Tiazona não era tiazona, né? Era tiazona. Tem a tiazona, é a tiazona. Tiazona e... Às vezes a tiazona, ela tá atraída só por causa dessa energia. Não é o que você está falando, mas é a energia que você está transmitindo. Então, obrigado. Né, eu fico feliz que você está fazendo esse serviço. Parabéns. Meu irmão, abração. Ficamos por aqui. Abraço. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Os